Fala pessoal, tudo bom? Eu vou tentar fazer um resumo aqui para vocês, tá certo? Vamos lá, espero eu ajudar. Só lembrando aí que esse assunto eu tô aprendendo também igual a vocês, tá certo? Vamos começar por aqui. Recurso. O recurso, ele é um meio de impugnação, tá? Ele é voluntário, ele não é obrigatório, recorre quem quer, porém só pode recorrer a parte que perdeu, a parte que foi prejudicada, ok? Ele ocorre no mesmo processo, por isso que se chama que é endoprocessual, e ele tem as finalidades, que é buscar reformar, invalidar, esclarecer ou a integração de uma decisão, tá certo? E ele também representa o quê? O duplo grau de jurisdição, tudo bem? O duplo grau de jurisdição. Então, além disso, o recurso é um meio típico. Por quê? Uma pessoa não pode criar um recurso. O recurso tem que estar na lei. Ele é endoprocessual porque ele ocorre dentro do mesmo processo e ele é voluntário, são as principais informações. Aí eu tenho as decisões do juiz, dos juízes, né? As decisões que nós temos são quais? O juiz ele pode dar despachos, decisões interlocutórias e sentenças. São essas três ações que o juiz pode tomar, ok? Despacho, decisões interlocutórias e sentenças, tá bom? O que é que a gente tem que gravar? Que dos despachos não cabe recurso. Não tem recurso. Por que, Altair? Porque o despacho não tem poder decisório. A sentença, tá? É uma decisão, ok? Que ela põe fim a uma fase do processo, tudo bem? Por isso que ela cabe recurso, e o recurso dela é apelação. E será em 15 dias, igual a agravo de instrumento, tá bom? E eu tenho decisão interlocutória. As decisões interlocutórias são decisões que, sim, possuem conteúdo decisório, mas não põem fim a alguma fase e ela não se classifica como sentença. Então, o que a gente vai gravar? A gente vai gravar que o juiz ele pode dar despachos, porém não cabe recurso porque não tem poder decisório essa decisão, essa ação do juiz. Aí eu tenho decisões interlocutórias, certo? A decisão interlocutória, ela tem um caráter decisório, mas não se classifica como sentença, é exatamente assim que a própria lei diz. E ela também não põe fim a uma fase do processo. Toda fase do processo termina com uma sentença, tudo bem? Quando houver uma decisão interlocutória, vai caber aqui, ó, agravo de instrumento, que também é em 15 dias. Isso aqui é um D, 15 dias, tá certo? E depois eu tenho sentenças. As sentenças, da sentença cabe apelação. Eu vou apelar e aí eu tenho 15 dias para isso, tá certo? Aí a gente vem para cá, ó. Então, tudo que tiver de amarelinho é uma decisão, que aí eu vou fazer um recurso, tudo bem? Ó, o juiz de direito é o quê? É o primeiro grau, ok? É o primeiro grau, tá certo? Então, o juiz de direito, ele pode dar sentença, ele pode dar decisão interlocutória ou despacho. Se ele der um despacho no curso do processo, não cabe recurso. Se ele der uma decisão interlocutória, aí eu posso agravar. É um agravo interno em 15 dias. Se ele der uma sentença, aí cabe a apelação. A apelação também é em 15 dias. Então imagine que o juiz deu uma sentença, agora começa a linha, né, que a gente precisa saber. Imagine que o juiz deu uma sentença, ok? E aí essa sentença vai para o tribunal, ok? Então é melhor, né? Apelação, recurso. Então deu uma sentença, eu vou recorrer. Como é que eu recorro de uma sentença? Por meio de uma apelação. Então eu vou apelar em até 15 dias. Aí eu chego aqui, ó, na apelação, essa apelação vai para o tribunal. Quando chega no tribunal, ele vai olhar lá a questão do interesse, legitimidade, mas o que é que nos interessa mesmo aqui é isso aqui, ó. O tribunal também vai analisar se há erro de julgamento ou erro de procedimento. E isso vai estar na nossa prova, o professor vai perguntar. O erro de julgamento, que também é chamado de erro injudicando, ok? É um erro ou um vício de interpretação do juiz. Na verdade, o que aconteceu no erro de julgamento é que houve uma análise errada das provas. Tudo bem? Todas as provas apontavam que o réu era inocente, mas o juiz condenou. Você está entendendo? Ele não soube analisar bem as provas. Então, o erro de julgamento é um vício de interpretação do juiz, é um erro na análise das provas. Altair, qual é a consequência? Ora, a consequência é que o tribunal vai reformar
alterar, vai dar uma nova sentença, tudo bem? Então, o erro de julgamento é um erro de interpretação, um erro na análise das provas, e o juiz vai dar o quê, Altair? O tribunal, na verdade, né, vai reformar a sentença, vai dar uma nova sentença. Agora, se for um erro de procedimento, também chamado de erro improcedendo, aí nós temos um vício de normas processuais, regra processual, tá bom? Já não é interpretação, já não é análise das provas, tudo bem? Então, nesse caso, houve um erro nas regras processuais. Por exemplo, o juiz não fundamentou a sentença. Gente, toda sentença tem que ser fundamentada. Isso aí é uma norma processual. Se ele não faz isso, houve o quê? Um erro improcedendo, um erro de procedimento. Outro exemplo, o juiz aqui, ele concede algo que o autor não pediu, concedeu algo diferente do que o autor pediu. A gente sabe que o juiz só pode dar até onde o indivíduo pede. Também é um erro de procedimento, tudo bem? Entre outros, por exemplo, ele deveria ouvir uma testemunha e não ouviu, por exemplo, ou o número de testemunhas foi um número errado, entendeu, pessoal? Então, nesse caso, é um erro de procedimento. Qual é a consequência do erro de procedimento? Ora, no erro de julgamento, que é análise das provas, o tribunal dá uma nova sentença. Ele vai reformar dando uma nova sentença. Já no erro de procedimento, que são regras processuais, resulta na anulação da decisão. Aquela sentença é nula e ela vai retornar até onde estava o vício. Tudo bem? Vamos acelerar. Dito isto, o tribunal ele pode dar duas decisões. Ele pode dar a decisão monocrática, que é a decisão de apenas um desembargador, ou a decisão colegiada, tudo bem? Se ele der a decisão monocrática, aí cabe agravo interno em até 15 dias, tudo bem? Então, quando houver uma decisão monocrática, aí você vai dar um agravo interno, você vai colocar um agravo interno. O prazo também é de 15 dias, certo? E, então o tribunal vai decidir por meio de um acórdão, de um colegiado, tudo certo? Mas o tribunal também pode ter a segunda opção, que é um acórdão colegiado, tá certo? Um acórdão colegiado. Nesse caso, ele vai dar essa decisão. Aí, se você quiser recorrer dessa decisão aqui, porque se você não recorrer, detalhe, hein? Se a gente não recorre, desde que seja aqui, na decisão do juiz de direito, meu amigo, transita em julgado. Transita em julgado. Se você interpor o recurso intempestivo, certo? Fora do tempo, posterior ao prazo, a sentença já transitou em julgado, perdeu. Você pode também interpor o recurso antes, que é chamado de recurso prematuro. Prematuro, nasceu antes. O prazo ia começar a correr a partir de segunda, mas o cara já interpôs o recurso na sexta. Pode? Pode. O STF entende, os tribunais superiores entendem que isso aqui é um recurso cabível, tempestivo, tá certo? Então, voltando. Tá aqui, no acórdão. Agora, se você não recorrer aqui dessa decisão do tribunal, já era, transitou em julgado. Mas se o tribunal der um acórdão colegiado aqui, certo? Deu uma decisão e essa decisão não lhe é favorável, aí você tem a voluntariedade, né? O recurso não é sempre voluntário, aí você pode recorrer. Vai recorrer para onde? Para Brasília, ou para o STF, ou para o STJ. Vai depender de qual matéria ali está abordada. Se for uma lei que afronta uma lei... se for uma decisão que afronta uma lei federal, aí é recurso especial no STJ, também um prazo de 15 dias. Porém, se for uma afronta à Constituição Federal, é um recurso extraordinário ao STF, no prazo de 15 dias. Todos os prazos nós estamos vendo que são de 15 dias, né? Vai mudar quando chegar ali nos embargos de declaração. Mas toma cuidado com isso, tudo bem? Então, se a decisão do acórdão colegiado afronta lei federal, nós temos aqui o que, Altair? Nós temos um recurso especial lá no STJ, tudo bem? Lá no STJ. Agora, se afronta a Constituição Federal, é o STF e é recurso extraordinário. Não tem como confundir isso aqui, porque a Constituição diz que a missão do STF é guardar a Constituição Federal. Então não tem como errar, não. Aí o recurso vai chegar em Brasília. Cuidado com isso. Sim, só lembrando, né, que aqui nós teríamos também a possibilidade de rejeitar a questão do recurso propriamente dito. Você impetrou um recurso no tribunal para ir para o
STF ou para o STJ. O tribunal rejeitou. Aí caberia agravo em recurso especial ou extraordinário. Mas eu acho que isso ele não vai cobrar, tá bom? Aí chegou em Brasília. Quando chega em Brasília, pode ter ou uma decisão colegiada ou uma decisão monocrática. Se houver uma decisão monocrática, gente, não importa, é decisão monocrática, agravo interno em 15 dias. Agravo interno em 15 dias. Mesmo que seja em Brasília, que aí vai estar a pegadinha da prova. Aí vai ter um acórdão de uma turma, tudo bem? Aí desse acórdão vai transitar em julgado, né? Porém, se esse acórdão houver divergência de outra turma, aí você vai entrar com embargos de divergência, 15 dias. Então, o embargo de divergência serve justamente para isso, para você recorrer quando a decisão de uma turma do STF ou do STJ contradizer uma decisão ou a decisão dessa mesma turma, que já existia em sentido contrário, ou de outra turma, tudo bem? Que falou sobre a matéria. Cuidado com isso. E também se a turma não for, como é que se diz? Competente para tal, né? Para aquela matéria. E aí tem o embargo de divergência em 15 dias e aí vai ter a decisão final. Aqui a turma novamente vai julgar ou dar um novo entendimento sobre aquela matéria, sobre aquele assunto. E aí, pessoal, vai transitar em julgado e aí nós acabamos, tudo bem? Fechado, né? Para a gente terminar aqui, só sobre a questão dos efeitos. Vamos gravar 3 efeitos. São vários, né? Mas vamos gravar 3. Efeito suspensivo, devolutivo e interruptivo. O efeito suspensivo significa que vai suspender o efeito da sentença, tudo bem? Eu não anotei aqui não, mas eu estou dizendo agora porque ele disse que vai cair na prova. Vai suspender o efeito da sentença. Então, quando eu digo que um recurso não possui efeito suspensivo, significa que a sentença vai continuar a correr. Vai poder ter execução, vai poder desfrutar, entendeu? É isso. Agora, se houver efeito suspensivo, suspende o efeito da sentença. Altair, e o efeito devolutivo? Olha, devolutivo devolve. Devolve para o tribunal, para a instância superior, ok? Efeito devolutivo devolve para a instância superior. Como diz a doutrina, está em todos os recursos. Ok? E por fim, efeito interruptivo. Interromper significa que zera o prazo. Você tem que gravar isso. Suspender para a eficácia. Suspende a eficácia da sentença. Agora, interromper é zerar o prazo. Então, quando diz que um efeito... Pronto, a gente vai ver agora para fechar embargo de declaração. O embargo de declaração não suspende, não tem efeito suspensivo, mas tem efeito interruptivo. Ele zera o prazo zera e só volta a correr quando você tiver ali novamente aquela decisão que você embargou, tudo bem? O esclarecimento daquilo que você embargou. Fechou? Vamos gravar aí essas 3. Duplo grau, o princípio de duplo grau de jurisdição é justamente esse direito de você poder recorrer a uma instância superior. Tudo bem? Princípio da fungibilidade, que pode cair. O princípio da fungibilidade é quando eu impetro um recurso quando na verdade eu queria impetrar outro, desde que não haja má-fé, tá certo? Lembrando que a má-fé nesses casos ela é bem objetiva, tá certo? Então, cuidado com isso. Princípio da fungibilidade. Eu impetro um recurso quando na verdade deveria ser outro, aí o juiz vai e aceita aquele recurso como se o certo fosse. Acho que assim ficou claro. Para a gente finalizar, nós temos o embargo de declaração. Os embargos de declaração servem para quê? Para esclarecer uma obscuridade, tá certo? Uma obscuridade ou eliminar contradições. Além disso, serve também para quê? Para suprir a omissão de um ponto ou uma questão sobre a qual o juiz deva se pronunciar, mesmo de ofício ou a requerimento, algo importante. E também para corrigir um erro material, tá? Devia estar lá 150 mil reais o valor da causa, aí ele botou 100 mil, faltou 50, entendeu? Erro de cálculo da contabilidade, é um erro material. Erro do nome da pessoa é um erro material, tudo bem? Cuidado, o prazo dele é diferente, o prazo é de 5 dias e não sujeito a preparo. Ô Altair, e o que é o preparo? O preparo são as custas que tem que se pagar para poder recorrer. Embargos de declaração não tem. Tudo certo? O juiz vai julgar em 5 dias, o juiz dá também 5 dias. Embargo de declaração é tudo 5 dias. 5 dias para você embargar, 5 dias para o juiz julgar e 5 dias que o juiz dá para você se você quiser se manifestar. Tudo bem? Os embargos, como eu já falei, não possuem efeito suspensivo e ele interrompe o prazo.
O prazo zera. Cuidado, tá? O professor vai perguntar da multa. A multa nos embargos de declaração, quando ele é protelatório, é de 2% do valor da causa. E aí, manifestamente protelatório é o quê? É querer emperrar o processo, querer travar o processo, não deixar o processo andar, ou então agindo de má fé, tudo bem? Então, os embargos de declaração protelatórios têm uma taxa especial, que é de 2%, tudo certo? Ó, e para fechar, se houver ali reiteração, vai levar uma multa de até 10%. Pode elevar essa multa até 10%. Se ele ficar reiteradamente embargando de forma protelatória, tá certo? Aí pode elevar essa multa até 10%. E, além disso, ele só vai poder interpor recurso nesse caso depois que ele pagar a multa. Ele fica proibido de pagar essa multa enquanto não pagar. Melhor, proibido de recorrer qualquer recurso enquanto ele não pagar a multa. Por fim, esse requisito não entra para a Fazenda Pública e nem para aqueles que ganharam a gratuidade da Justiça, porque nesse caso ele vai pagar por último, ao final do processo. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Essa aqui foi uma forma de eu tentar estudar junto com vocês e também, não sei, né? Acabar de alguma forma esclarecendo o assunto para vocês, tá? Que Deus abençoe. Opa, Deus abençoe. Tchau, pessoal.